A história começa com Radiana sendo instruída a consumir uma bebida perigosa. A pessoa que a alimenta afirma que é uma honra para ela morrer em seu nome, e também lembra Radiana dos últimos meses que passou no luxo por sua causa, considerando isso um ato de bondade de sua parte. Radiana é incapaz de falar, e ela tem certeza que é o efeito do veneno que lhe deram. Lágrimas escorrem pelo seu rosto, mas a mulher diz que não há motivo para ela derramar lágrimas, e ela deve sorrir ao cumprimentar o filho do grande sol. Eles então dão a Radiana uma transformação para parecer com essa mulher, tingindo seu cabelo de vermelho para que ninguém possa distingui-las. A mulher reconhece que com o cabelo tingido de vermelho, ninguém será capaz de diferenciá-las. Ela também afirma que nunca imaginou que acabaria agradecendo ao seu pai por ter engravidado aquela mulher. Ela se despede de Radiana e vai embora, e Radiana é então arrastada por seu povo. Ela está confusa quanto ao que deve ser feito, já que não tem mais controle sobre sua voz e corpo. Na sua mente, ela continua declarando seu desejo de viver e não morrer. O medo toma conta de seu rosto ao perceber que chegou ao seu destino. À medida que a enorme porta lentamente se abre diante dela, uma multidão emocionada vem à vista, irrompendo em vivas e aplausos. Únicos Mundos, que é um sumo sacerdote do Império Lá Diego, declara que, assim como prometeu aos deuses, agora ele oferece sua primeira filha, Gracia Mundus, como sacrifício ao Príncipe Sol. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, ele a chama de pobre filha, e então ordena que prossigam com a cerimônia. Desesperadamente, a mulher acorrentada anseia por expressar que ela é Radiana, e não Gracia. Mas então ela é amarrada por cordas, enquanto as chamas se acendem ao redor dela. Ela implora por ajuda pois não quer morrer ali no templo sagrado. Enquanto isso na borda leste do Império, Gino, um servo fiel, implora desesperadamente a Sua Alteza Horácio Lumen, terceiro filho do Sol Dourado, para assistir ao Festival Solar, porque Sua Majestade vai ficar furioso se ele falhar em enviá-lo. Sua Alteza Horácio sorri maliciosamente enquanto brinca tentando assustá-lo, dizendo que vai matá-lo antes que seu pai o faça, mas iria fazer isso de uma forma rápida e indolor. Gino responde que mesmo que ele possa se regenerar, ainda doía todas as vezes. Parece que Sua Alteza Horácio tinha um gosto forte pelo vinho, já que já consumiu sua quarta garrafa até agora. O eclipse solar está próximo, e o Festival do Sol será realizado em breve. O Grande Sol Dourado, governante do Império Póveos, teve 3 filhos. Durante o eclipse solar, o estado vassalo de Lá Diego oferecia um sacrifício a cada príncipe, e cada oferta era uma mulher humana. Há uma profecia em Póveos de que um dia, um dos príncipes do Império do Sol encontrará uma mulher humana imune ao fogo, e então eles darão à luz uma divindade toda poderosa. E por causa do absurdo dessa profecia, os príncipes de Póveos tiveram que suportar os gritos de mulheres humanas a cada ano, enquanto elas queimavam até a morte no dia do festival. Horácio pensa consigo mesmo que nunca imaginou que os humanos pudessem gritar tão alto, ao mesmo tempo que nunca pediu por tal sacrifício. Mas Gino afirma que Sua Majestade chamará por ele se ele recusar mais um sacrifício, e para Gino, ele será jogado em um poço sem fundo. Ele então pergunta se é isso que ele quer, e Horácio concorda em aceitar o sacrifício como seu pai deseja, mas com uma condição, que esta seja a primeira e última vez. Ele pede a Gino que transmita isso a seu pai, Sua Majestade. Aparentemente, Sua Alteza Horácio tem a habilidade de ler a mente das pessoas, e graças à sua habilidade, ele era tido como juiz do palácio. Vendo a menina sendo queimada, ele lamenta ter vindo no momento da fogueira. Gino pergunta o que Sua Alteza está esperando, pois já é hora de começar a cerimônia. Ele então se aproxima de Radiana e a chama de Gracia. Ele percebe que ela ainda não foi queimada até a morte e diz a ela que deve ter algum poder divino dentro dela, pois ainda não morreu. Ele também diz que, infelizmente, nunca teve interesse em aceitar o sacrifício. Radiana murmura que ela não era Gracia, fazendo ele perguntar o que ela disse. Ela então expressa a Sua Alteza que não é Gracia, repetindo novamente que não era ela. Com isso, ele acaba levando-a ao Palácio Celestial. Gino protesta, questionando como poderia ser possível que ele levasse um sacrifício humano ao Palácio Celestial, e o que diabos ele está pensando. Ele parece não se importar, e apenas ordena que a mantenham viva, pois precisa verificar algo. Mas Gino tenta transmitir a gravidade da situação, explicando que ele trouxe a oferta de seu pai para o palácio, e as consequências são tão graves que ele poderia até enfrentar um julgamento. Ser julgado, ele questiona com um olhar, ninguém poderia ousar fazer isso, ninguém na existência pode ousar julgar Horácio, o único juiz do Palácio Celestial, e isso inclui Sol Lumen, o deus do sol, e o pai de Horácio. Gino gasta uma grande quantidade de energia tentando revivê-la, mas é uma tarefa difícil, pois ela estava à beira de se tornar cinzas. Mas ele finalmente consegue salvar ela, e informa Sua Alteza que levará algum tempo para ela recuperar a consciência, solicitando que se livre dela antes que o cheiro de carne humana se espalhe por todo o palácio. Horácio a observa, aguardando que ela recupere a consciência. Quando um mensageiro chega ao Palácio Imperial, Horácio permanece imóvel, pensando em como odeia complicações, e por esse motivo pretende mantê-la escondida. O mensageiro informa Horácio que ele veio trazendo presentes de Sua Majestade, que estava feliz em saber que ele compareceu ao seu primeiro Festival do Sol. Depois de ouvir isso,
Horácio conjura uma chama azul ao redor dele. O mensageiro afirma que veio como um enviado de Sua Majestade, então ele não poderia fazer isso com ele, já que essa era a tradição, e é assim que as coisas são feitas. Horácio ameaça dizendo que é um dia bonito, e com certeza ele não ia querer que seja o seu último. O mensageiro ordena que as garotas que ele trouxe consigo como presentes saiam dali. Gino fica intimidado por Sua Alteza, o advertindo que como agora ele realmente expulsou todos, Sua Majestade e a família Piro não irão deixá-lo escapar assim. Horácio responde que não importa, tudo o que ele quer é viver sua vida livre das interferências da família imperial. Gino declara que agora que ele compareceu ao Festival do Sol, é hora dele finalmente perder sua inocência, mas Horácio casualmente o manda voar para longe com o movimento do seu dedo antes que ele possa terminar sua frase, ordenando que o avise quando a garota acordar. Radiana está presa em uma memória aterrorizante onde relembra como Grácia perguntou sobre as garotas que eles haviam reunido. Logo lhe apresentaram Radiana, e Grácia instruiu a garantir que ela comesse e descansasse, e isso era tudo o que seria pedido dela. Como resultado, Radiana se viu confinada em uma torre dentro do templo, onde dormia e se mantinha limpa. Junto das damas do templo, havia conversas silenciosas sobre como Grácia trouxe muitos mendigos para o templo, e como Deus Sol abençoou aqueles que eram bons, particularmente antes de se apresentarem no altar. Também falaram sobre como Grácia logo se sacrificaria ao Deus Sol para protegê-los. Radiana ouviu essas discussões, e pensa que a sacerdotisa Grácia foi bondosa o suficiente para resgatá-la, e que ela é responsável por manter a chama sagrada acesa, e até dizia-se que ela possuía a habilidade divina de criar fogo. Um dia, enquanto Radiana expressava sua gratidão ao Deus Sol, uma garota chegou e informou que ela veio levar Grácia para encontrar o venerável sumo sacerdote. No entanto, antes disso, eles se certificaram de mudar a cor de seu cabelo. O cabelo de Radiana foi tingido de vermelho, e ela não pôde deixar de notar em como ela realmente se parecia com a sacerdotisa. Ela sentiu vergonha por ter esse pensamento, até que a dama informou que a sacerdotisa Grácia veio vê-la. Um homem a confundiu com Grácia e perguntou o que a trouxe ali naquele horário. Ela ficou confusa e tentou esclarecer que era Radiana. Foi nesse momento quando Grácia apareceu por trás, perguntando se aquilo não era perfeito. Ela tinha procurado por toda parte até encontrar essa garota. O pai perguntou o significado disso, e Grácia de repente agarrou a mão de Radiana. Ela explicou ao pai que a mãe estava certa, o selo da família Mundo, junto com a maldição, estava marcado nela. O pai lamentou não tê-los matado quando teve a chance, e ele informou Grácia que foi um erro de uma única vez. Então Grácia perguntou a Radiana se ela via semelhança entre elas, e que ela ouviu dizer que sua mãe era uma sacerdotisa que servia diretamente sob o seu Deus Sol. Radiana tremia enquanto tentava entender a situação. Grácia descreveu a aparência de sua mãe, que se dizia ter cabelo loiro pálido, nascida com um charme que encantava os homens por toda a terra. O pai dela então falou em uma língua antiga, dizendo que era o suficiente, já que a vida dela estava em jogo ali. Grácia lhe informou em língua aladiana que ela tomaria o lugar dela no Festival do Sol no dia seguinte. Radiana lembrou os rumores que ouviu, e é nesse festival onde eles ofereciam um humano como sacrifício ao Deus Sol. Ela implorou a Grácia para poupá-la, ela faria qualquer coisa mas não queria morrer. Grácia ficou impressionada que ela poderia falar aladiano, dizendo que era inteligente da parte dela, mas também a lembrou de não esquecer seu lugar, pois ela havia nascido apenas para morrer no lugar dela. No presente, em seu sono, ela implora desesperadamente a Grácia para poupá-la, agarrando as roupas de Horácio enquanto ele observa de perto e em silêncio. Horácio agarra firmemente sua mão e a traz para mais perto dele. Ele se pergunta, ela é uma mera humana, mas bastante digna de seu cabelo loiro pálido tecido como ouro. Radiana sente sua mão formigar com uma sensação de queimadura e ela lentamente abre os olhos. Sua visão inicialmente embaçada enquanto vê Horácio de pé ao lado dela. Ele conjura uma bebida e a traz mais perto dos lábios dela, mas naquele momento ela recorda a memória traumática de quando Grácia a fez beber veneno à força. Cheia de medo e desconfiança, ela joga abruptamente a bebida de lado, fazendo-a espirrar, mas ele insiste que ela deve bebê-la ou a luz do sol irá secá-la até morrer, mas ela recusa a bebê-la. Ele conjura outra bebida, ela bate novamente, mas acaba espirrando tudo nela desta vez. Lágrimas rolam pelo seu rosto enquanto ela chora. Horácio a informa que sua obstinação era enviesada no começo, mas agora está começando a irritá-lo e para não abusar da sorte. Horácio procede a beber o líquido antes de levantar gentilmente o queixo dela e beijá-la, fazendo-a consumir a bebida assim. A visão se clareia e ela pode ver seu rosto claramente agora. Ela o acha belo. Ela então pergunta quem ele é. Ele responde que está desapontado que ela não saiba quem ele é. Ele responde que ele é o amaldiçoado por ela. Ela está confusa, mas de repente se lembra. Ela indaga que ainda está viva. Ele afirma que não pode dizer que ela está viva, mas também não está morta. Ela pensa consigo mesma que isso não é bom, pois aqueles que amaldiçoam o Deus do Sol sofrem sua ira por 3 gerações. Embora ela não acredite que viverá para ver seus netos, ela imediatamente se ajoelha e pede desculpas, implorando por misericórdia para sua pobre alma, já que ela já foi queimada até a morte e agora não quer cair na fossa do inferno para sempre.
Ela chora enquanto implora a ele para abençoá-la com seu amor e salvá-la do inferno eterno. Ele diz a ela que já é o suficiente, a levanta e a deita na cama. Ela perde a consciência novamente. Ele se pergunta por que ela é tão fraca, não consegue acreditar que ela desmaiou. Ele então a olha e pensa que ela é uma mulher mortal, a razão pela qual eles, os descendentes do Sol, olham e governam a humanidade, para fazê-los adorá-los. Ele acredita que as vidas humanas são curtas e insignificantes. No entanto, ela é a primeira mortal a olhá-lo diretamente nos olhos. Além disso, ele não consegue ler sua mente também. Ele sorri, dizendo que seria um desperdício matá-la agora. Ele ordena à empregada que fique de olho nela, pois ela pode causar uma cena novamente, mas também instrui a empregada a tratá-la com respeito, pois ele quer mantê-la viva por enquanto. Na manhã seguinte, Geno se surpreende, pois não consegue acreditar que a mulher humana ainda está viva. Ele ordena que ele fique em silêncio e marque suas palavras. Ele pretende mantê-la viva. Ele questiona por que ele faria isso, e se os outros perceberem, ele está fazendo isso para irritar seu pai. Ele sorri e diz que não é isso que ele queria, perder sua inocência. Um Geno confuso levanta a questão se ele deseja dormir com um sacrifício humano. Ele fica espantado ao descobrir que sim. Ele então lhe diz para não se preocupar, ele estava apenas brincando. Geno diz que ele o enganou por um minuto, e quando ele se livrará dela, ou se deseja mantê-la como um animal de estimação. Ele então enfatiza o fato de que eles não podem mantê-la viva, mesmo que Sua Majestade permitisse, Sua Majestade nunca o deixaria se safar. Se Sua Majestade enviar outro mensageiro, a humana morrerá. Horatio admite que ele pode estar certo. Não, ele está absolutamente certo. Gino responde que claro que está e o persuade a acabar com ela neste exato momento. Ele suspira aliviado que o príncipe Horatio finalmente entrou em razão, mas então ele diz que vai dormir com ela agora mesmo. Ele percebe que ele não entrou em razão ainda. Geno expressa sua decepção e diz a Horatio que ele fingirá que não ouviu o que Sua Alteza tem a dizer. Sua Alteza acha a grosseria de Gino surpreendente, e o adverte que ele apagará essa expressão de seu rosto, assim como fez com os outros. Gino se enche de medo, comentando que Sua Alteza é terrivelmente cruel. Horatio informa a Gino que ninguém jamais saberá se Gino permanecer em silêncio. Então ele pergunta a Sua Alteza quanto tempo ele planeja manter Radiana escondida, dizendo a Horatio que sua situação é muito diferente da de seus irmãos. O cabelo preto como piche e os olhos de Horatio eram um sinal evidente de que sua mãe era uma mortal. Desde os tempos antigos, os semideuses nunca foram reconhecidos como deuses reais, mesmo se fossem gerados pela divindade mais alta. Alguns até eram mortos e envenenados na crença de que seria um castigo por uma retribuição divina. Mas Horatio não apenas permaneceu vivo, como se tornou um príncipe no império. Ele obteve a fama de seu pai e ainda podia ler pensamentos, então até os deuses, incluindo o poderoso Deus Sol, hesitavam em agir contra ele. Horatio pergunta a Gino se não era o desejo da própria família que ele perdesse sua inocência, então por que há um problema agora? Mas Gino responde que eles não anteciparam que sua parceira seria uma mulher humana. Ele continua dizendo que se as coisas continuarem assim, ele provavelmente perderá seu título. Sua Alteza não parece muito preocupado com isso. Para serem reconhecidos como príncipes depois de crescer, os príncipes tinham que se casar com outra realeza ou com uma ninfa de alta patente, e assim consumar o casamento. O Cincerum, que apoiava a imperatriz e a família real, fez uma lista de possíveis noivas, em uma tentativa de controlar Horatio, mas ele queria renunciar o seu direito ao trono perdendo sua inocência para uma mortal. Gino pensa que mesmo se o príncipe Horatio se deitar com a mulher humana, ele ainda era o juiz dos céus, o que significa que seu título não pode ser removido, nem mesmo pelo Imperador Sol. Mesmo assim, ainda não parece certo para Gino que Sua Alteza perca sua inocência para uma mulher humana. Horatio suspira, e deseja algo que pudesse tirá-los dessa situação, enquanto Gino está horrorizado com a possibilidade de que Sua Alteza seja totalmente banido dos céus. Mas então Horatio se serve de uma bebida, afirmando que é exatamente isso que ele quer. Radiana abre os olhos, sentindo o calor do sol. Ela se pergunta se tudo isso foi um sonho ou se o Deus do Sol teve pena dela e a enviou para o céu. Ela logo percebe que suas mãos estão amarradas. Horatio está sentado ao lado dela e pergunta seu nome, se ele não for Grácia. Ela diz que é Radiana, e ele se apresenta como Horatio. Uma Radiana aterrorizada chora, implorando para que ele não a machuque, e a ajude. Horatio aceita, mas contanto que ela não desmaie novamente. Ela se curva diante dele, e ele diz para ela ficar imóvel enquanto levanta seu queixo. Ele a instrui a olhar para cima, mas ela permanece imóvel, o que o leva a pedir de novo, e dessa vez ela olha para cima, com ele a elogiando como uma boa garota e dizendo que seus olhos são lindos. Radiana cora, ficando encantada com sua beleza. Ele diz que talvez permita que ela viva, a fazendo-se perguntar se Sua Alteza realmente irá poupá-la. Ele diz que sim, e que talvez até a torne imortal, mas para isso ela terá que passar uma noite com ele. Essa notícia choca Radiana, e ela pergunta o que acontecerá se ela não desejasse ser imortal, mas isso logo faz com que ele pare de sorrir, comentando que ela é bastante ousada por recusá-lo. Radiana fica horrorizada, e ele diz para ela descansar, já que está mais fraca que um rato. Mais tarde,
Radiana está sentada na cama enquanto diz que os homens não são diferentes dos animais, e por isso ela deve proteger sua inocência. Ela sabe que ele pode ser um deus, mas ainda é um homem, e suas palavras podem parecer doces, mas ele pode chegar ao ponto de transformá-la em pedra. Afinal, e se ela não conseguir agradá-lo? Ela chora pois sente falta de sua mãe. Então ela sente o aroma de flores e de repente uma garota aparece diante dela, fazendo com que ela fique chocada. A garota se apresenta como Nico, uma humilde ninfa da água que tem 19 irmãos. O espanto de Radiana aumenta enquanto ela observa a visão inesperada. Para Nico, era uma honra servir a primeira parceira do príncipe Horácio, mas também havia um problema fundamental. Ela recusava toda a comida e bebida que lhe era oferecida. Mortais não podem sobreviver muito tempo no Palácio Celestial, seus corpos frágeis estão destinados a murchar, incapazes de suportar a essência do sol. Nico explicou a Radiana que ela precisava comer para sobreviver. Sua Alteza Horácio enviou um copo de água para ela beber, pois nele continha a essência de Sua Alteza. Nico não conseguia entender por que Radiana estava relutante em beber a água sagrada que continha a essência do sol, já que isso é considerado um dos maiores luxos entre as ninfas de Tesca, pensando em como apenas um pouco disso já seria suficiente para prover o dote para 6 de suas irmãs. Radiana então pergunta o que acontece se ela beber isso, e Nico informa que ela se tornará saudável, como a deusa de Póvios. Assim, Radiana oferece a bebida a Nico, que recusa imediatamente porque jamais ousaria cobiçar o que Sua Alteza concedeu à senhora Radiana. Então de repente, ela consome tudo de uma vez, e Nico se pergunta como ela é capaz de dizer tais coisas com uma cara séria. Nico então pergunta se ela começará a comer comida a partir de amanhã. Ela balança a cabeça em negação, mas acena com a cabeça quando perguntada se continuará a beber água. Nico trança o seu cabelo, o adornando com flores belíssimas, e logo informa que ela está pronta para se juntar ao príncipe Horácio na cama. Ela revela que as damas no céu colocam flores de laranjeira nos cabelos enquanto se preparam para sua noite de núpcias. Do outro lado, corpos sem vida estão espalhados pelo chão enquanto Horácio permanece sentado em sua cadeira. Nico vem contar a Sua Alteza sobre Radiana, mas ele adverte para assumir se ela só estiver aqui para atualizá-lo sobre sua ingestão de água. Radiana, que despertou o interesse de Horácio, se recusou a comer por vários dias, apenas se mantendo com a água divina. Se não fosse pelas habilidades de cura de Gino, sem dúvidas ela estaria morta agora. Gino está se escondendo, antes que Horácio peça para ele aparecer se deseja viver. Ele fica assustado, dizendo a Sua Alteza que estava apenas passando. Horácio pergunta por que ele decidiu passar apenas depois dele ter distribuído seu castigo. Horácio se senta, enquanto Gino pergunta se ele realmente pretende manter a fêmea humana viva. Sua Alteza pensa por um momento antes de Gino compartilhar sua opinião de que permitir que um mortal beba água dourada, contendo sua essência, não parecia uma boa ideia. Então Horácio derrama a água dourada em seu cálice, olhando fixamente para Gino, o deixando assustado, pois aquilo o fazia se sentir como se estivesse perdendo sua alma. Ele logo pede a Sua Alteza para poupá-lo, e pergunta se ele realmente deseja que ele morra. Com isso, Horácio olha para o lado e confessa que a humana foi capaz de encontrar seus olhos. Gino diz a ele que não importa se ela olhou em seus olhos ou não, antes de perguntar de novo, espantado, se ela realmente olhou em seus olhos e sua alma ainda permaneceu intacta. Horácio responde que sim, e declara que é por isso que ele deseja que ela viva. Ele não se importa de forçar comida goela abaixo, então pergunta a Gino se ele não achava a situação interessante. De repente, Horácio olha para o lado e seu copo de água dourada cai, enquanto Gino chama seu nome, mas Horácio já desapareceu em direção à varanda. Do outro lado, enquanto Radiana está dando um passeio, ela se arrepende profundamente de ter pedido para ele poupá-la. Ela se sente sobrecarregada pelo cheiro de flores de laranjeira, e então sabe que aquela é sua chance, pois Gino está fora e os servos não estavam prestando atenção nela. É tão alto aqui que ela sente que seu coração poderia parar. Ela se pergunta se está com medo, e se ela realmente desejava viver. Ela queria viver, mesmo sabendo que sua vida foi cheia de dificuldades. Às vezes ela olhava para cima e olhava o sol radiante, o que lhe dava um motivo para viver. Ela queria viver uma vida normal, mesmo que fosse apenas por um dia. Radiana pensava cheirar as flores, olhar para o céu, e viver pacificamente na grama. Lágrimas escorrem pelo seu rosto, sabendo que o real destino tinha outros planos para ela. Mas se houve uma hipócrita na história, acredita que era ela. Sua vida era miserável, mas mesmo assim ela não conseguia desistir dela. Ela se diz para pensar 2 vezes sobre a situação, mas sabe que morrer pode ser melhor que esperar a eternidade, sem saber o que está por vir, então ela salta, apenas para cair nos braços de Sua Alteza. Sua Alteza informa que mesmo que seu corpo se despedace lá embaixo, ele sempre poderia trazê-la de volta à vida. Mas ele adverte que voltar à vida pode ser bastante doloroso, então ela deve ter isso em mente da próxima vez. Ele também lhe dá uma manga para comer, e enquanto suas mãos tremem, ela percebe que agora não poderia nem mesmo morrer quando quisesse. Ela não pode mais fazer escolhas por si mesma.
Ele diz a ela que sabe que Nico estava fora, e por isso que ela teve a oportunidade para fazer isso, fazendo Radiana temer que ele possa prejudicar Nico por não estar presente naquele momento. Ele ri e pede para ela finalmente comer, caso contrário, Nico também enfrentará um destino parecido. Desde aquele dia, Radiana foi colocada sob uma vigilância ainda mais severa. Todas as manhãs Nico lhe dava comida, e Radiana forçava a comida goela abaixo apenas por causa da ninfa. Mesmo que ela tivesse que comer as rações celestiais sob pressão, elas ainda tinham um efeito positivo, e Radiana parecia recuperar sua saúde. Horácio frequentemente visitava ela sem aviso prévio, com Nico sempre se transformando em água e desaparecendo por causa de sua presença. Radiana tolerava os sorrisos sem emoção de Horácio, e engajava em conversas casuais até a hora de dormir. Horácio parecia satisfeito com essa conversa desinteressada. Por 2 séculos, ele evitou qualquer forma de contato com os outros devido às bênçãos amaldiçoadas, já que aqueles que olhavam Horácio nos olhos murchavam, mas Radiana era diferente. Ela tinha medo dele, mas sua alma permanecia intacta, e como ele não conseguia ler sua mente, Horácio finalmente conseguia desfrutar de algum sossego na companhia de outro. Ele permitia que ela derramasse algumas lágrimas, e se ela tentasse saltar novamente, ele sabia que a reviveria de novo e de novo. Ele até considerava lhe conceder a imortalidade, mas ainda tinha um problema, que era sua falta de resistência. Sua Alteza pergunta por que ela não vai para a cama, ela responde que irá. Ela sabe que deveria dormir, mesmo que não quisesse, mas estava curiosa sobre uma coisa: por que raios no mundo o príncipe do sol a está mantendo viva? Na manhã seguinte ela se sente sonolenta, se perguntar sobre sua situação e tentar dormir depois de não fazer nada o dia todo está se tornando cansativo. Nico pergunta se ela está acordada e diz a ela que Sua Alteza saiu para caçar. Horácio se tornou obcecado pelas horas de sono de Radiana, sabendo que era a única maneira dela sobreviver no Palácio Celestial, mas isso colocaria Radiana em um estado sonhador, e apenas água benta permitia que ela saísse de seu transe. Radiana pergunta a Nico se há algo que ela possa fazer ao seu redor, pois se sente tonta. Nico pergunta se ela está entediada e se gostaria de dançar com ela ou cantar uma canção. Radiana deseja trabalhar, não importa o que seja, limpar ou arrumar a fruta, ela fará qualquer coisa. Ela pede a Nico que ajude a encontrar algo para fazer, sabendo que perderá a cabeça se não o fizer. Nico responde que as damas da linhagem imperial não trabalham, antes de Radiana dizer que não é da linhagem imperial. Mas Nico diz a ela que como parceira de Sua Alteza, ela era praticamente imperial, logo antes de ficar assustada e desaparecer como água. Isso é porque Sua Alteza vinha ao quarto de Radiana. Ele pergunta se ela está acordada, e ela sabe que Sua Alteza gosta de obter alguma reação dela, então ela força um sorriso. Ele pergunta se há algo em sua mente, mas ela responde que não há nada. Ele pergunta de novo se realmente é o caso, se inclinando sobre ela e dizendo que odeia mentirosos acima de tudo, fazendo com que ela hesite. Ela lhe diz que estava se perguntando se tinha algum trabalho para ser feito, perguntando se ele lhe daria algum trabalho. Ela diz que tem mãos ágeis, e se ele lhe der papiro, ela conseguiria tecer uma cesta robusta de caixas. Surpreendentemente ele acaricia, repetindo a palavra papiro. Ele se inclina e levanta o queixo dela, dizendo que ela não precisa de papiro, na verdade, nem precisaria fazer nenhum outro trabalho, a apertando enquanto diz que já está fornecendo tudo o que ela precisa, então tudo o que ela precisa fazer agora é ficar quieta, e esse é o seu trabalho. Este é o olhar que ele frequentemente dá a ela, um olhar cheio de loucura, com os olhos transbordando de uma tristeza profunda e crueldade. Seu trabalho é ficar bonita como uma estátua esperando por ele, e isso é tudo o que ela precisa fazer. Agora ela pertence a ele, e ele é a razão de sua existência. Está chovendo muito e Horácio está perdido em pensamentos. Gino se pergunta por que ele está tão infeliz, já que faz o que quer. Gino não conseguia entender Sua Alteza, e então ele sai e vê Nico remexendo alguns papiros, e pergunta como a mulher humana está. Ela se assusta, pois não o percebeu, e pergunta se ele está se referindo à Lady Radiana. Ela diz que ela está bem, e Gino fala em quem poderia ter sonhado que um mortal estaria bem dentro do Castelo Celestial. Mas então Nico responde novamente, dizendo que ela pode não estar tão bem assim. Gino pergunta se Radiana disse isso a ela, e o que estava fazendo ela ficar tão infeliz. Nico hesita em responder, mas Horácio, que está bem atrás dela sem que ela perceba, pergunta de repente se ela é Nico. Ela se assusta ao se virar e vê-lo, congelando, enquanto ele se inclina e a observa. Gino, também assustado com sua súbita presença, diz a ele que quase teve um ataque cardíaco. Mas então Sua Alteza diz a Nico que tal insolência indicava que ela não valorizava sua vida. Nico não tem ideia do que Sua Alteza está se referindo, e ele responde que ela ousou consumir Rinum na presença dele para evitar pensar em Radiana. Rinum, um escudo mental, criado com enxofre, ouro envelhecido e magia antiga, permitia ao usuário proteger temporariamente seus pensamentos da mente inquisitiva de Horácio, e suas almas eram salvas do olhar sombrio de Horácio. Nico treme enquanto suplica a Sua Alteza, dizendo que estava apenas preocupada que Sua Alteza ficasse preocupado com Lady Radiana se por acaso lesse seus pensamentos. Ele inclina o rosto e pergunta a ela, se ela realmente ousa dizer tal coisa. Nico e Gino estão ambos arrepiados e assustados com ele.
Sua Alteza se pergunta se deveria matá-la, mas então muda de ideia porque sabe que se Radiana descobrir sobre a morte de Nico, ela acabará desmaiando novamente. Agora ele sabe por que estava irritado nos últimos dias. Sua Alteza então invade a mente de Nico, e ela começa a contar tudo o que tem em mente. Ela sente muito pela senhora Radiana, temendo que ela possa pular novamente a qualquer momento. Ela também se sente triste por Radiana ser forçada a comer, e às vezes até vomita tudo. Nico teme que Radiana nunca mais possa se aventurar fora do palácio, já que Sua Alteza barricou todas as entradas. Ela deseja poder ajudar a mulher, mas Gino avisou que se caísse em desgraça com Sua Alteza, ele queimaria sua casa até o chão. A senhora Radiana está infeliz, ela tem medo de Sua Alteza, o terceiro príncipe, mas mesmo assim é forçada a sorrir. Nico logo desmaia e cai, com Gino perguntando a Sua Alteza se a tempestade do mês passado foi por causa disso, porque a Lady Radiana o tinha irritado. De repente Sua Alteza ordena a Gino que apague as memórias de Nico, e traga papiro para ele. Gino agora olha para ele, perguntando se ele deseja mais papiro. Sua Alteza diz que sim, e também quer que ele encha todo o quarto dela com isso. Gino pergunta a Horácio sobre sua obsessão por Radiana, e conta a Sua Alteza sobre sua família, que continuava perguntando a ele se Sua Alteza já perdeu sua inocência ou não. Ele expressa sua frustração, afirmando que se sente preso entre a cruz e a espada. Sua Alteza diz a Gino que ele deveria visitar o Palácio Imperial amanhã. Isso choca Gino, que pergunta por que motivo. Horácio responde para que ele possa ir e dizer a eles que ele finalmente se deitou com alguém. Por outro lado, Radiana está sentada na varanda. Ela olha para um dos servos e se pergunta se um dia também acabará assim, andando, mas praticamente morta. Radiana lutou contra a fome por toda a sua vida, e tudo o que ela queria era um gole de água. Ela já estava perdendo a sanidade, mal sobrevivendo com a grama no chão. A mulher acha estranho como as coisas são tão diferentes agora. Ela tem uma cama confortável para deitar, comidas deliciosas e bebida ao seu alcance. Então por que mesmo agora ela está procurando razões para viver? Ela permanece em silêncio, antes de murmurar liberdade. Ela sabe que não quer apenas viver, mas quer liberdade. Ela se emociona, pois sabe que é algo que uma escrava nunca poderia conseguir. Ela se ressente de sua mãe por lhe dar falsas esperanças quando era criança. Sua mãe uma vez lhe disse que ela seria livre um dia, e que sua mãe oraria por ela mesma após a morte. Ela desejava que sua filha experimentasse tudo o que ela tinha vivido em sua vida, como um farol de luz na escuridão. Mas Radiana diz que sua mãe estava completamente errada. Logo sua atenção se volta para Nico, que a chama, mostrando que trouxe papiro para ela. A senhora Radiana diz a Nico que ela estará em apuros se Sua Alteza descobrir, antes que Sua Alteza apareça e diga que Nico tem a sua permissão. Ela olha para ele, e ele pergunta se ela queria os papiros. Horácio se senta ao lado dela, e estende a mão para ela. Ela lembra que ele tinha dito a ela que ela não usaria papiro, antes de segurar sua mão. Ele a leva para algum lugar, enquanto ela continua pensando que é uma boa quantidade de papiro, só para ver que seu quarto inteiro já está cheio da planta. Ela se pergunta por que ele trouxe tantos para ela, então ele a chama e ela responde a Sua Alteza, ainda surpresa com tudo aquilo. Ele pergunta como ela se sente, e ela não tem palavras para dizer. Ele chama seu nome de novo soltando sua mão, e ela finalmente responde, fechando os olhos em gratidão a Sua Alteza. Temendo qual possa ser sua reação, ela os abre lentamente e olha para ele. Ele franze a testa, e ela se pergunta se deveria ter dito algo diferente. Ele coloca a mão no rosto dela e diz para ela sorrir. Ela deveria sorrir enquanto mostra sua gratidão. Ela sorri enquanto lágrimas escorrem por suas bochechas. Sua Alteza afirma que ela disse que desejava viver e ela responde que sim, ela quer viver. Ele responde como era estranho, pois aqueles que desejam viver geralmente imploram por suas vidas. E isso a faz cair e se curvar diante dele, implorando para que ele acabe com sua vida de uma vez por todas. Horácio pergunta se ela quer dizer que desejava morrer, e ela congela com a resposta dele. Após todo o esforço que ele fez, ela só brilha intensamente quando está à beira da vida ou da morte. Ele a joga sobre o papiro e declara, como já tinha dito antes, que valoriza a importância das maneiras, pois ele é um príncipe do sol dourado afinal. Ela pede para ele esperar um minuto, e diz que ele é mais gentil e bondoso que parece. Ele pergunta se realmente é, enquanto ri. Ele diz para ela tentar pedir a ele pela morte de novo, e quando ela fizer, ele a terá aqui e agora. Ele segura o queixo dela e declara que ela também pode implorar a ele para poupar sua vida, e se ela fizer isso ele fará o seu melhor para mantê-la viva durante isso, para que depois ela possa viver como sua mulher pela eternidade. Ele diz ainda que pode notar os pensamentos girando em sua cabeça, e que ela nunca estaria tão perdida se realmente desejasse morrer. Lágrimas caem por suas bochechas enquanto ele a beija, e ele então pergunta se ela já está cansada apenas com um único beijo. Ao mesmo tempo, ela se pergunta o que foi aquilo, pois parece que seu corpo está em chamas. Ele responde que era o suficiente por hoje, já que ela precisará se tornar mais forte para suportá-lo. Ele levanta a mão dela e morde seu dedo, causando um pequeno sangramento. O sangue cai sobre o lenço, que ele instrui o servo a dar a Gino para levá-lo ao lugar do pai de Sua Alteza.
Ele então beija a mão dela e diz para ela descansar. Ela cai e se pergunta se os servos já estavam parados ao redor o tempo todo. Radiana se pergunta se eles viram tudo, e se Nico também a viu, sem saber como ela vai encarar Nico agora se ela viu. Nico então volta à sua forma original, ela tinha desaparecido depois de ver Sua Alteza. Radiana está feliz que ela não viu isso. No Palácio Celestial, Gino sabia que esse dia chegaria. A porta range ao abrir, enquanto Gino pede uma audiência com Sua Majestade. Gene se ajoelha e cumprimenta Sua Majestade, que espera que ele tenha trazido boas notícias. Ele olha para os outros, aos quais Sua Majestade ordena que abaixem as cortinas. Ele pergunta sobre a garota e Gino se contorce enquanto declara que ela é uma garota. Há um silêncio por um momento antes que Sua Majestade pergunte se ele trouxe de volta o sacrifício humano e se ela é uma sacerdotisa com habilidades especiais. Ele também pergunta se ela é a mulher descrita na lenda, ao que Gino está confuso e atordoado, respondendo que certamente não é uma lenda, ela parece ser uma sacerdotisa com poderes divinos mínimos. Gino diz a Sua Majestade que acredita que ela não tem nada a ver com a lenda. No fundo, ele se pergunta se Sua Majestade realmente não sabe que Sua Alteza Horácio está planejando se rebelar contra Sua Majestade. Sua Majestade afirma que apesar da insolência de Horácio, ainda o tem em grande consideração. Então Sua Majestade pede a Gino para transformá-la, e garantir que todos a vejam como uma cortesã do Palácio Imperial. Gino parece confuso, mas então Sua Majestade declara que Horácio mostrará seu rosto brevemente no tribunal, e depois recuará de volta para Tesca. Gino concorda, achando que isso era mais provável. Sua Majestade diz que os outros devem acreditar que a garota humana seja do Palácio Imperial durante a estadia deles, e também diz que podem se livrar dela assim que Horácio perder o interesse por ela, explicando que manterá isso selado até lá. Sua Majestade, o Deus Sol Lumen, não tem intenção de entrar em guerra com seu terceiro filho. Após uma semana no Palácio de Tesca, Radiana acorda do sono e encontra Nico na frente dela. Nico está feliz em ver Radiana acordar, pois estava preocupada, já que ela tinha dormido por uma semana inteira. Ela tranquiliza Nico de que está bem, e também se lembra de quando foi marcada como uma escrava fugitiva, percebendo que a marca em seu pulso desapareceu, e que sua pele parecia muito mais lisa, quase como se não fosse dela. Ela também pensa sobre como Sua Alteza lhe disse para fazer uma escolha, mas ela nunca teve o direito de escolher. Ela está cheia de perguntas sobre por que ele está mostrando misericórdia, e por que está a mantendo viva. Radiana chama por Nico e pede que ela traga comida, pois estava se sentindo com fome. Nico está surpresa, feliz por ela finalmente estar pedindo comida. Radiana se espreguiça, se perguntando por que está se sentindo tão revigorada hoje. Ela pensa em como foi apenas um beijo, mas ao mesmo tempo ela se sente tão rejuvenescida. Radiana diz a Nico que não é uma sacerdotisa, mas na verdade, era uma escrava antes de vir para lá. O selo de escrava era prova de que ela estava no fundo da pirâmide social, mas de repente desapareceu com um simples beijo, fazendo tudo parecer tão passageiro. Nico pede que ela não diga isso, sua vida é tudo menos passageira. A menos que seja uma deusa, todos na família imperial são vistos como iguais, então seu passado é insignificante aqui. Nico continua, dizendo que independentemente daquilo que as pessoas digam, Sua Alteza escolheu para ser sua mulher, o que significa que todos devem tratá-la com respeito. Ela também é especial para Nico, pois é a primeira dama que Nico já serviu. A ninfa expressa sua felicidade em poder servir a senhora Radiana, e a mulher chora de alegria, pois nunca tinha experimentado tal calor antes, e isso derreteu a postura de aço que ela vinha mantendo. Ela sabe que precisa pensar sobre isso, pois pode ser sua última oportunidade de uma boa sorte. Ela se lembra das palavras de Sua Alteza de que precisará se tornar mais forte para suportá-lo, e olha para o papiro, decidindo fazer o que Sua Majestade pediu e aproveitar ao máximo o que lhe foi dado. Quando Horácio e Gino entram na sala, são recebidos por uma visão surpreendente, uma enorme disposição intrincada de cestos, meticulosamente arranjados por todos os cantos, transformando o ambiente em um verdadeiro paraíso da cestaria. Gino pergunta o que é tudo aquilo, e Nico percebe a presença deles, os cumprimentando. Ela explica que tem ajudado a senhora Radiana a parar as folhas de ramos dos papiro, e lhes diz que a senhora tem tecido cestos desde que recuperou a consciência. Mesmo quando ela pediu para ela descansar, ela não ouviu. Horácio está irritado porque ela está gastando a pouca energia que tem neste projeto frívolo, enquanto Gino está perdendo a cabeça, pensando em como vai transformar essa teimosa humana em uma ninfa elegante e sofisticada. Mas antes que ele pudesse continuar, Horácio sela sua boca com as folhas de papiro. Ele então chama Radiana, que finalmente percebe sua presença e o cumprimenta educadamente. Horácio está chocado que ela o recebeu, a ponto de lembrá-la de novo quem era ele. Mas Radiana o reconhece, dizendo que ele é o terceiro filho do Grande Sol, o Príncipe Sol do Palácio Celestial, aquele que valoriza boas maneiras acima de tudo. Ela então indica os cestos e informa que tem trabalhado a seu pedido. Mas ele fica sem entender como aquilo é um pedido dele. Ela explica como disse a ele que tinha mãos ágeis, então poderia fazer itens robustos, o lembrando que foi ordenada a fazer o que pudesse. Ele então estende a mão e ela lhe entrega o cesto. Ele esclarece que queria a mão dela, então ela lhe dá a mão,
e ele percebe que suas mãos estão manchadas e a informa disso. Nico os interrompe, informando que tinha algo de errado com Gino, que está sufocando por causa do selo em sua boca. Sua Alteza, com um movimento de dedo, desfaz o selo de seus lábios. Gino começa a andar em círculos, se perguntando como o príncipe Horácio pôde fazer isso com ele, e como ele vai conseguir fazer Radiana parecer uma cortesã imperial. Ao mesmo tempo, uma ingênua Radiana agradece por ele ter sido gentil o suficiente para criar vento, para que o papiro pudesse secar mais rápido graças a seus esforços. Gino perde a paciência gritando que não pode aguentar mais isso, e que agora não é o momento de tecer cestos bobos de papiro. Radiana contra-argumenta que tem que fazer isso, pois foram ordens de Sua Alteza. Gino se refere a ela por mulher e pergunta o que há de errado com ela, ordenando que ela coloque o cesto na cabeça imediatamente. Radiano corrige que seu nome não é mulher, mas Radiana, fazendo Horácio se surpreender com sua mudança repentina de comportamento. Gino também pergunta a Sua Alteza o que aconteceu com ela, já que ele tinha lhe dito que ela esteve acamada por uma semana. Sua Alteza confirma que sim, então Gino sussurra em seus ouvidos, suspeitando que algo possa ter acontecido com sua cabeça. O silêncio de Horácio foi a confirmação da transformação da mulher, que antes implorou pela morte bem na frente de seus olhos, e agora estava obcecada em tecer cestos de papiro, mas também parecia muito mais feliz que antes. Radiana então pergunta se ele tem outra tarefa para ela, era só dizer a palavra e ela prometeria fazer o seu melhor. Gino quer saber se ela sabe tocar algum instrumento. Ela balança a cabeça, e ele pergunta se ela sabe recitar poesia ou se sabe cantar ou dançar. Mas ela balança a cabeça pela segunda vez. Gino fica chocado e pergunta o que ela sabia fazer. Então ela responde que, como ele pode ver, podia tecer cestos robustos de papiro. Sua resposta o deixa maluco, então ele lhe entrega rolos, pois quer que ela memorize tudo o que está escrito neles, e pare logo de mexer naqueles cestos bobos de papiro. Mais tarde naquela noite, os pensamentos de Gino são implacáveis, dizendo que isso não vai funcionar. Ele reflete sobre a incapacidade dela de tocar um instrumento, dançar ou cantar, convencido de que esses talentos são essenciais para ser vista como uma ninfa, o fazendo se perguntar se as sacerdotisas de La Diego não são tão sofisticadas quanto ele pensava. Horácio admite a verdade diante dele, que ela era uma escrava. Ele fica surpreso ao descobrir isso, e sugere que seria melhor levá-la para visitar o Sr. Magos. Horácio levanta uma dúvida sobre chegar a Magos, já que era necessário subir por uma montanha traiçoeira, e certamente, ele não está pensando em levar a fraca mulher para lá. Gino explica que eles não têm escolha, o festival imperial é daqui a um mês e ele prefere escolher a escalada traiçoeira do que ser atingido por um raio quando todos descobrirem que ele dormiu com uma mulher humana. Ele pensa nisso, e também lembra que estarão recebendo convidados do Palácio Imperial amanhã. Gino pergunta se Sua Majestade está enviando mais comerciantes para julgamento. Horácio admite, dizendo para ele sair cedo amanhã, pois não quer que percebam o cheiro de humano dela quando eles chegarem. Na manhã seguinte, Radiana está animada, pois é sua primeira saída desde que chegou. Em Noncore, que não fica muito longe de Tesca, Nico diz que terão que subir a pé a partir dali. Radiana está gostando, enquanto Nico e Gino já estão exaustos com a subida. Gino lamenta por não ter pedido a Sua Alteza para fazer uma carruagem de nuvem para eles. Radiana de repente se lembra que Sua Alteza veio ao seu quarto enquanto ela dormia, com ele estendendo a mão para o rosto dela. Isso a deixa curiosa sobre por que ele veio vê-la. Gino parece muito cansado, o que Radiana oferece para ele subir nas suas costas. Ele responde que é muito velho para subir nas costas dela. E depois de um segundo, ele está subindo nas suas costas, como se nunca tivesse dito nada. Ele responde que apenas hoje fará uma exceção para ela, como se estivesse fazendo um favor subindo nela. Depois de um tempo, Gino diz que estão perto, pulando das costas da mulher. Nico agradece Radiana por ser tão atenciosa, e ela responde que não foi nada. Radiana ama esse lugar, ela pode ouvir o som da floresta, as folhas farfalhando, insetos cantando e o vento soprando como se tudo estivesse vivo. Gino pede para eles se apressarem, e eles respondem que estão indo. Nico diz que Gino age como um velho ranzinza às vezes, e isso faz com que Radiana pergunte sobre a idade de Gino. Nico não tem certeza, mas ela responde que ele pode ter 500 anos de idade, deixando Radiana surpresa ao saber que ele é tão velho. Quando chegam ao local, ela vê um homem que é metade cavalo e ele afirma que quando ouviu pela primeira vez que Sua Alteza tinha escolhido sua primeira parceira, pensou que Sua Alteza tinha escolhido alguém à altura das ninfas de Afrodite. Com isso Gino responde que é exatamente por isso que estão aqui para vê-lo. Seu nome é Lord Magos, e Gino conta a ele que Radiana, felizmente é mais esperta do que parece. Lord Magos bate as pernas, os avisando a terem cuidado com os sadistas da região se não quiserem ser comidos vivos. Gino pergunta se ele não entende o quão sério isso era, pois Sua Alteza Horácio está planejando perder sua inocência com Radiana. Lord Magos responde que estava apenas brincando, e diz para ficarem ao seu lado que ninguém se machucará. Eles chegam a um local e entram numa masmorra, dentro dela é um lugar muito belo. O sujeito pede que comam, pois devem estar com fome, ele voltará ao trabalho.
Ele parece amável com Radiana, mas Gino está desapontado, pois viajou todo esse caminho apenas para vê-lo, e tudo o que lhe ofereceram foi apenas cerveja e carne de veado. Nico também afirma que ouviu dizer que ele é o mais sábio de todos os homens, e que ela nunca na vida viu tantos pergaminhos, mas Gino responde com um tom sarcástico: incrível, faz tempo que ele dominou essa língua. Isso faz Radiana rir, e Gino pergunta a ela por que ela está rindo, o que ela responde que o acha adorável. Isso faz Gino corar, e Nico diz que seu rosto está vermelho como uma cereja. Radiana olha para a mesa bagunçada do homem, e se pergunta se ele deve estar muito ocupado. Gino também acha que sim, e afirma que Lord Magus pode parecer grosseiro e excêntrico, mas é indiscutivelmente o erudito mais sábio de toda Póvios. Ele se deita, decidindo descansar um pouco enquanto Lord Magus está muito ocupado com eles no momento. Nico pergunta se ele não está brincando, porque não há como o Lord querer que eles passem a noite aqui. Radiana diz que há algo que ela gostaria de fazer antes de dormir. Em outro lugar, Sua Alteza é informado que Paracles, seu mentor e pai de seus queridos amigos, os traiu. Sua Alteza ri e se pergunta sobre Radiana. Radiana está dormindo quando Sua Alteza, de repente, vem e se deita ao lado dela. Ele se pergunta se Radiana tem dificuldade em encontrar seus olhos como todos os outros. Então ele a abraça, e deseja ficar assim por um momento. A história continua no Jardim Imperial, onde vemos 3 mulheres parecendo desfrutar de uma refeição juntas. Uma das mulheres segura uma uva enquanto outra segura seu copo cheio de líquido dourado. É mencionado que uma das garotas é a Imperatriz Arisha Lumen, que é uma descendente pura e direta da deusa Hera. Uma das garotas ria, enquanto menciona que ouviu dizer que Sua Alteza, o terceiro príncipe, finalmente perdeu sua inocência. A outra garota ri também, perguntando que linhagens divinas Sua Alteza conseguiu criar. Elas então questionam Sua Alteza sobre isso, pois tem certeza de que ela saberia. A Imperatriz diz que não se importa se a garota é descendente de uma divindade, antes de dizer que Horatio ainda se casaria com as mulheres que escolheram para ele. Seus olhos se voltam para uma garota chamada Tara, e quem logo pergunta se concorda. Tara, que é sobrinha da Imperatriz Arisha, se assusta com a pergunta súbita. Tara então diz a todos para irem ver por si mesmos no Festival Imperial, e que o mais importante é como Sua Alteza se sente sobre isso. Ela então levanta seu copo e diz que espera que todos possam se juntar a eles. Todos levantam suas taças também, e é mencionado que todos deveriam vir para abençoar a primeira mulher real que o príncipe Horatio, a joia do Império Póvios, escolheria. A Imperatriz então se levanta, assustando Tara, antes que ambas sejam vistas caminhando para longe na distância. Em seguida, a história muda para o templo da Imperatriz, onde tia e sobrinha sobem algumas escadas, e de repente uma coroa é atirada ao chão de forma violenta. Tara então se manifesta, dizendo que ela não estaria tão zangada se Sua Alteza tivesse escolhido uma ninfa da família Piro. Também questionando como Sua Alteza pôde perder sua inocência para uma ninguém. A Imperatriz então grita o nome de Tara, a deixando chocada. Os saltos da Imperatriz sobem algumas escadas antes de ela tomar assento em seu trono. A Imperatriz então diz para marcar suas palavras e que Horatio se casará com Tara. Ela diz a Tara para não se preocupar com nada, mencionando como Horatio, no momento, não passa de um cachorro de Saul, e que a Imperatriz fará tudo o que estiver ao seu alcance para garantir que ele pertença a Tara. Mais tarde, a história retorna para Radiana, que está sendo cuidada por Nico, que andava de um lado para o outro. Nico então grita, perguntando o que devem fazer, já que a senhora Radiana está com uma febre alta. Ela então diz que tudo isso é culpa de Gino, já que Radiana teve que carregá-lo até a montanha e então ela ficou doente. Gino fica confuso enquanto protesta, dizendo que nunca pediu para ela carregá-lo nas costas. Lord Magus então entra perguntando o que está acontecendo, e Nico pede sua ajuda. Magus coloca a mão na cabeça de Radiana, mencionando que isso é fadiga. Ele diz a Nico para pegar um chá de hibisco com um pouco de canela para Radiana, e então ela ficará bem em pouco tempo. Nico pergunta se ele tem certeza, ao que Magus responde que irá fazer o chá, e já deve ter algumas ervas ali. Ele então está em pé enquanto se pergunta o que tudo isso é. Ele olha para um quarto em condições imaculadas, completamente organizado. Mais tarde, ele é visto espalhando algumas folhas em uma xícara de chá, mencionando como parece que ela nasceu sob o signo de Vênus. Ele despeja mais do chá em uma xícara, enquanto diz que eles começarão as lições assim que a inteligente senhora se recuperar. Fora da enseada, podemos ver a chuva caindo enquanto ela bate em algumas folhas. Os olhos da protagonista feminina podem ser vistos enquanto ela começa a piscar acordada. Ela olha para cima enquanto se pergunta se está chovendo. Radiana então pergunta onde Sua Alteza está, ao que Nico diz que ele está de volta no palácio, e eles estão visitando o Sr. Magus em sua caverna agora. Lady Radiana então diz que se lembra de sentir a presença do príncipe Horatio ontem, com seu coração batendo enquanto ela fica pensando sobre isso e se foi apenas um sonho. Então, a protagonista feminina se senta enquanto pergunta onde está o chanceler Gino, ao que Nico fica irritada, dizendo quem se importa onde esse velho está. Gino então entra encharcado, perguntando a Nico se ela deseja que algo ruim tivesse acontecido a ele.
Ele então coloca algumas verduras na frente de Radiana, a quem pergunta o que é isso. Ele diz a Radiana que trouxe seu papiro favorito, e menciona como Radiana havia pedido um monte de papiro a ele anteriormente. Ao mesmo tempo, Nico então questiona por que ele trouxe papiro, e diz que uma maçã teria sido melhor. Então, ouvimos alguém chamar a ninfa perguntando se Radiana ainda está dormindo. Nico então lembra de algo enquanto pega a mão de Radiana e diz a ela que o Sr. Magus tem algo para mostrar a ela. Os dois podem ser vistos correndo para longe, enquanto eles ficam no fundo olhando o Magus reunindo algumas coisas. Vemos laços sendo formados antes de se enrolarem em um raio. Isso faz com que Lady Radiana olhe maravilhada, enquanto se pergunta como ele conseguiu transformar prata em uma tigela de prata. As mãos de Magus então congelam por um momento antes de ele perguntar se a senhora gostaria de tentar. Isso faz com que o chanceler Gino fique irritado, já que ele menciona como pediu a Magus para transformar Radiana em uma ninfa e não em uma ferreira. Magus fala, dizendo para permitir que as pessoas fofoquem, mas que o mundo logo verá a Lady Radiana como uma descendente do círculo, e como todos perceberão que Radiana aprendeu a criar arcos metálicos com ele. G então levanta a mão, dizendo que não está muito interessado em tudo isso e que o círculo é a deusa da pedra. Isso faz com que Nico faça beicinho enquanto se pergunta o que há de errado com as pedras. Magus então diz a Radiana para seguir seu exemplo, o que ela concorda. Suas mãos começam a tecer a prata enquanto ela segue suas instruções. Em seguida, vemos ela apresentar uma flor de prata na palma das mãos, o que faz com que Nico e Gino olhem maravilhados, concordando que ela é linda. Isso faz Magus rir, concordando com a afirmação. Magus então menciona como Sua Alteza fez uma visita na noite passada, e como ele está fazendo o seu melhor agora para não decepcioná-lo. Radiana ainda está segurando a flor quando ela então congela no lugar. Ela olha para baixo corando enquanto pensa sobre como Horatio realmente estava aqui na noite passada, e então, ela segura suas bochechas ao perceber que não foi um sonho. Então a chuva começa a cair, e é mencionado que alguns dias se passaram na caverna de Magus. Uma mão pode ser vista sentindo a chuva. Radiana e Gino olham para fora enquanto Gino menciona como tem chovido sem parar. Magus segura uma caixa cheia de um material dourado e diz a eles para segurar um pouco, pois não será fácil descer as montanhas na chuva. Ele diz a eles que esses são âmbares secos ao sol, que podem ajudar a mantê-los aquecidos. Gino coloca um em seu casaco enquanto Nico olha para o que tem em mãos. Magus então fica na frente de Radiana e diz a ela para não deixar que outras pessoas a incomodem. Ele pergunta se ela entende, enquanto sorri. A chuva continua a cair, enquanto vemos os pés esguichando na lama. Gino olha para cima, perguntando por que Sua Alteza está agindo deprimido, já que ele sabe que eles estão voltando hoje. Radiana fica surpresa ao ouvir que Sua Alteza Horatio está deprimido. Gino diz a ela para prestar atenção, já que a estrada está escorregadia. Radiana parece ainda estar pensando profundamente. Ela se pergunta o que as emoções de Horatio têm a ver com o clima, antes de notarem como uma mera humana como ela nunca poderia entender os deuses. Seus pensamentos voltam para quando ele a salvou, antes de pensar em como apesar disso, ela ainda gostaria de saber mais sobre Sua Alteza. Ela olha para baixo agora, querendo saber por que ele quer mantê-la viva para sempre. Um grande raio roxo então atravessa o céu na frente do grupo. Nico cobre os ouvidos enquanto grita de medo. Gino parece irritado enquanto menciona que Sua Alteza Horatio realmente não sabe quando parar. Então Gino corre na frente do grupo, enquanto Radiana chama seu nome. Os três estão todos correndo e se aproximando agora, gritando para Gino esperar. De volta ao palácio de Tesca, vemos a chuva persistir lá também. O grupo está todo no portão, enquanto ofegam. Gino diz a Nico para levar a senhora Radiana até a torre, pois ele precisava falar com Sua Alteza agora mesmo. Ele então parte correndo enquanto as duas mulheres olham por cima dos ombros. Dentro do prédio, vemos os dois subir algumas escadas enquanto a chuva continua. Radiana então olha com os olhos para o lado, notando como ela nunca soube que podiam ver o templo de Sua Alteza daqui. Pela janela, podemos ver a chuva, mas o templo de ouro parece estar brilhando de vermelho. Radiana se pergunta o que é essa luz, e então diz a Nico para olhar para lá. Radiana se pergunta se algo aconteceu com Sua Alteza, ao que Nico responde talvez ou que pode ser das paredes de pedra. Ela então toca no ombro de Radiana, dizendo a ela que devem se apressar e que isso é algo que todos já viram antes quando chove, então não há necessidade de pensar muito sobre isso. O céu está mais escuro agora, enquanto a chuva continua. Gino corre pelos corredores manchados de vermelho enquanto se pergunta quantas pessoas encontraram a morte aqui. Ele olha ao redor enquanto grita por Sua Alteza e pergunta ao príncipe Horatio onde ele está. Ele então agarra alguém no chão, o chamando de tolo e perguntando onde está Sua Alteza. Ele para e fica momentaneamente chocado, pois avistou algo. Ele grita por Sua Alteza enquanto continua correndo pelo chão vermelho em direção a Horatio, que está caído. Suas mãos brilham enquanto um círculo é criado, o que faz o príncipe abrir os olhos com um tremor, pois ele reconhece que é Gino. Horatio ainda está atordoado enquanto Gino menciona como, do jeito que está, Sua Alteza é estar à mercê de Sua Majestade. Gino diz a Horatio que ele deve ir ver o primeiro príncipe imediatamente.
Gino está chorando enquanto diz a Horácio que ir lá não mudará nada. Horácio menciona como hoje não foi um dia de julgamento, pois ele verdadeiramente massacrou todos sem nem pensar duas vezes. Horácio diz a Gino para matá-lo se a chance se apresentar, pois ele é um assassino. Gino protesta, dizendo que Sua Alteza não é e que ele é o todo-poderoso juiz de Pvus. Gino move o braço enquanto aponta, dizendo a Sua Alteza para ir ver seu irmão Sus imediatamente, dizendo a Horácio para se apressar, se quiser retornar, antes de verem a lua crescente. Horácio está rindo enquanto se transforma em partículas de luz e desaparece da cena, enquanto Gino ainda chora e se pergunta por que Sua Majestade faz isso com Sua Alteza. Ele menciona como tudo que Horácio quer é viver uma vida tranquila. Uma mão bate em uma barreira azul, é Radiana que coloca a mão no ar enquanto nota que essa é a razão pela qual eles conseguem se manter secos apesar da chuva. Mais tarde, vemos um líquido sendo despejado em uma xícara. Nico diz a Radiana que é magia e que o palácio de Tesca está cheio dela. Radiana pergunta a Nico se ela vai para casa em breve, pois está ficando tarde, ao que Nico menciona que está chovendo muito e que Gino disse a ela para ficar aqui até a chuva parar. Nico entrega a xícara para Radiana, que então pergunta se Sua Alteza vai visitá-los. Ela faz essa pergunta apesar de saber o quanto ele assusta Nico. Nico responde mencionando como Sua Alteza provavelmente não virá aqui por um tempo. Radiana diz que entende. Antes de entrar em profundos pensamentos sobre como o príncipe provavelmente não vai visitá-la tão cedo. Então, ela dá um gole na xícara de chá, enquanto Nico se afasta dizendo que estava bem ao lado, lhe desejando a Radiana uma boa noite de sono. Radiana retribui dizendo o mesmo. A porta se fecha com força, e Radiana tenta manter um sorriso no rosto, que desaparece rapidamente quando ela pensa sobre como a chuva está caindo graças ao mau humor de Príncipe Horácio. Ela se pergunta se ele ficou deprimido por causa de algo que aconteceu no templo, e como isso explicaria por que Gino estava tão assustado e preocupado. Ela pensa em como não tem certeza do que deu início a isso, mas que também não consegue parar de pensar em Sua Alteza. Ela se lembra do calor e do toque dele, das faíscas que voaram quando seus lábios se encontraram, e do peso de seu corpo sobre o dela. Sua xícara é colocada com um barulho de repente. Ela coloca as duas mãos no rosto enquanto fica vermelha como um tomate. Sua mão é depois colocada de volta no campo de magia enquanto olha para fora, na chuva e no templo vermelho, esperando que Sua Alteza retorne em breve. A cena muda para Lenu, que é onde fica o palácio do príncipe Salus Lumen. Podemos ver o primeiro príncipe sentado em seu palácio e lendo um livro. Uma nuvem escura parece se mover em direção a ele, vindo de trás. Seus olhos se viram para olhar essa névoa antes de perguntar se era Horácio quem estava ali. Ele então começa a falar sobre como já disse ao seu irmão para avisar sobre as visitas com antecedência, para que ele possa receber Horácio devidamente. Salus pergunta a Horácio por que ele sempre entra aqui como se fosse um fantasma. Vemos água começar a pingar no chão, enquanto Horácio começa a aparecer, como fótons de luz começando a se unir novamente. O príncipe Lumen fecha algumas cortinas para ter privacidade antes de perguntar a seu irmão quantas vidas foram encerradas desta vez. Horácio sorri, enquanto diz ao seu irmão que perdeu a conta. O primeiro príncipe se aproxima enquanto menciona como nem mesmo se passaram 3 meses desde a última vez que ele tirou vidas em massa. Ele menciona como mesmo assim, Horácio agora tem sangue fresco em suas mãos. Ele agarra o pulso de Horácio e pergunta se ele perdeu a cabeça. O primeiro príncipe então questiona se isso é obra da Imperatriz Ari, mas o que Horácio apenas fica parado sorrindo silenciosamente. O príncipe Salus então diz que Horácio precisará de mais de uma purificação para lavar o cheiro, e que pedirá mais água purificada de Lena. A água continua a pingar no rosto de Horácio enquanto ele fica em silêncio. Ele então se pergunta se isso realmente vai melhorar as coisas, pensando em como mesmo os poderes de Salus não funcionam mais nele, pois ele tem muito sangue nas mãos agora. Ele fecha os olhos, e o nome Radiana então surge em sua cabeça. Um de seus olhos se abre, quando ele pensa sobre como conjurar uma mulher humana em uma situação como essa, o que é realmente tolice. Salus diz a Horácio que ele pode ser um juiz, mas antes de tudo, ele é um príncipe do Sol. Ele menciona como os filhos do Sol não podem dar a morte àqueles que não a merecem. Se isso continuar, Horácio pode perder seus poderes solares, e sua essência logo começará a desaparecer lentamente. Isso significa que a menos que Horácio queira ser como Hades e passar o resto da eternidade no submundo. Mas Salus então muda de assunto ao mencionar que ouviu dizer que Horácio perdeu sua inocência com uma ninfa, e pergunta de qual família essa garota veio. Salus menciona que quando ouviu a notícia pela primeira vez, pensou que Horácio tinha se aliado à sua majestade. Horácio menciona que isso nunca aconteceria. O primeiro príncipe então diz a Horácio para aceitar a proposta de Avari, e que ele pode pensar em seu próximo movimento depois, pois essa é a única maneira para Horácio sobreviver. Horácio então diz que isso não o salvaria, mas que em vez disso, os Piros só ganhariam mais influência dentro da família real. Horácio então pergunta a Salus se ele deseja que Caligo tenha sucesso no trono. O pensamento disso parece desagradar o primeiro príncipe. Salus fica sem palavras por um momento com esse comentário antes de Horácio começar a se levantar, e mencionar como se Caligo tomar o trono, não terá necessidade de ir à guerra.
Ele olha para o seu irmão enquanto Horácio diz que com ou sem batalha, Póvios ainda cairá em ruínas. Salos então diz que está satisfeito em governar Lanu e Kir contra seu pai, Saul, independentemente de qualquer de suas ações, ainda seria traição. Salos diz a Horácio para parar de perder tempo tentando fazer ele ajudá-lo, e pensar em como se defender. Horácio então sorri enquanto diz que vai revolucionar contra seu pai. Então, Radiana se levanta da cama quando alguém entra em seu quarto gritando para olhar o que trouxeram para ela. É Gino, que lhe diz que trouxe tudo da lista que o Sr. Magus deu a eles, e agora ela pode começar a praticar. Vemos ferramentas, cordas de prata e uma fornalha acesa. Radiana encara Gino e pergunta se ele tem certeza de que tem permissão de Sua Alteza. Gino diz a ela que não pode dançar ou cantar, então pelo menos deve ser habilidosa no trabalho com prata. Ele então grita chamando Nico para vir até aqui. Ela chega e lhe pergunta o que ele precisa. Então ele apresenta uma pilha de pergaminhos, e diz para Nico ler esses poemas para a Lady Radiana enquanto ela trabalha. Então Gino diz a Radiana que em 15 dias, ela estará participando como uma ninfa no Festival da Lua Crescente. Radiana protesta, dizendo que é humana, porém, Gino diz que é por isso mesmo que ela terá que fingir. Ele menciona como humanos nem são permitidos no Palácio Celestial, e se alguém descobrisse, todos os três morreriam instantaneamente atingidos por um raio. Radiana fica assustada com isso e percebe que a situação é mais séria que ela imaginava. Ela então pergunta o que acontece depois, o que confunde Gino. Ela pergunta o que acontece depois que ela enganar todos fingindo ser uma ninfa. Gino fica em silêncio antes de dizer a ela que Sua Alteza se casará com a mulher escolhida por sua família. Ele nota para si mesmo que não pode contar a ela de como ela será queimada até a morte quando tudo isso acabar. Radiana então segura a mão de Gino com as duas mãos, o fazendo se aproximar. Ela pergunta gentilmente se ele está dizendo toda a verdade, e ele pergunta o que ela quer dizer. Ela sorri e menciona que ele disse que ela estaria livre. Gino então retira a mão dela, e diz hesitante que sim, provavelmente ela estará livre até lá. Ele menciona como até então, Sua Majestade provavelmente não precisará mais dela. Radiana sorri e promete que trabalhará duro e começará imediatamente. 10 dias passam, e em seguida, vemos a transição para o Palácio de Tesca. Vemos Radiana martelando metal com sua ferramenta, enquanto Nico parece completamente esgotada com manchas escuras. Ela pergunta se Lady Radiana ainda conseguia memorizar os poemas. Radiana sorri animada e diz que sim, ela já memorizou 20 pergaminhos de poesia. Nico então pede a Radiana para recitar os poemas que ela memorizou. Ela começa a recitar um poema sobre o amor, seu coração palpitando. Algo a faz parecer alarmada, e uma substância azul aparece atrás de nossa protagonista enquanto ela continua a recitar o poema sobre como seu coração está em chamas e que ela é cega para tudo, exceto para seu amado. Com isso vemos algumas partículas de luz, em um manto escuro perto do chão. Radiana continua a recitar o poema até que outra pessoa comece a falar, a fazendo parar e virar a cabeça, com o rosto envergonhado. Horácio está lhe ajudando a continuar o poema enquanto fala sobre cílios elegantes e um olhar belo e penetrante. Ele sorri enquanto continua o poema, dizendo que o coração de Radiana bate pesadamente. Horácio pergunta se ela decidiu se tornar uma ferreira poética ou algo assim. Sua mão ainda segura um grampo de cabelo em forma de flor, quando Horácio aparece subitamente atrás dela. Ele se inclina mais perto dela e menciona como ela é muito mais habilidosa que ele pensava. Ele coloca a mão sobre a dela, mencionando que, no entanto, não gosta que seus pertences sofram danos. Ele revela suas mãos, que estão cheias de contusões, machucadas pelo trabalho de ferreiro. Ele coloca a mão dela mais perto de seu rosto e pede a ela para tentar ser mais atenciosa. Ela fica corada com isso, pensando que quase havia esquecido o peso de seu cheiro e a presença opressiva que ele tinha. Ela vira a cabeça, pensando no que aconteceria se ele decidisse tirar todas as suas ferramentas. Radiana começa a falar, dizendo a Horácio que eles não causarão nenhum dano e que ela será mais cuidadosa a partir de agora. Ela também diz que tudo o que faz é para Sua Alteza afinal de contas. Isso faz se afastar dela e se sentar. Ele pede a ela que continue com o que estava fazendo, e diz que ficará quieto. Ela fica confusa no começo, mas depois começa a dizer a ele que ele não precisa fazer isso. Ela se interrompe, no entanto, pensando que não quer que ele descubra que desejava viver. Horácio então é visto apoiando a cabeça no braço, pensando sobre quando disse a seu irmão que se revoltaria contra o pai. Ele olha para o teto, pensando que sinceramente, não se importa em fazer isso. Mas então ele olha para a frente novamente, enquanto Radiana ainda segura a flor. Horácio então pensa em como é estranho que ele não conseguia parar de pensar nela enquanto voava para casa. Ele se pergunta se isso se deve a ela lhe dar paz de espírito ou talvez aos dedos manchados de grama dela. Talvez seja o jeito como ela tentou rapidamente limpar a boca depois de morder um pêssego ou o aroma doce como mel que enche o ar quando ela dorme. Mas ele logo decide que são todas essas pequenas coisas. Ele pensa sobre como, toda vez que evoca esses momentos, sua mente caótica sempre parece se acalmar. Sua mão toca algumas cordas de prata enquanto ela pensa sobre como realmente gostaria de perguntar a ele por que tem chovido tanto nos últimos dias, e por que ele parece tão cansado.
Ela fecha os olhos, pensando que é indigna até mesmo de ter esses pensamentos. Ela lembra que Nico disse uma vez que os filhos do Sol devem perder sua inocência antes de poderem se casar, é como um ritual. Nico também disse que Sua Majestade tem desejado casar Sua Alteza, o príncipe, e que ela e a família Piro têm observado já faz um tempo. Então é lembrado de quando Horácio segurou a mão de Radiana e disse que aquilo era o suficiente por hoje, e como ela precisaria ser mais forte para lidar com ele. Isso faz com que nossa protagonista fique corada enquanto se pergunta por que ele a escolheu, e que esta noite pode ser a noite em que eles realmente se aproximarão. Distraída, sua mão de repente é queimada em um pedaço de metal quente. Ela segura a mão e solta um ai, antes que Horácio chame seu nome, causando arrepios nela. Ele diz para ela vir até ele. Nervosa, ela tenta esconder a mão e diz para ele que está bem, já que é apenas um pequeno ferimento. Horácio diz a ela que sente o cheiro de carne queimada, e diz para ela se aproximar. Finalmente, ela vai até ele. Ele examina sua mão e menciona como parece dolorido. Ele a coloca mais perto de seu rosto e fecha os olhos ao dizer que devem curá-la imediatamente. Com isso seus olhos se abrem instantaneamente, enquanto ele se pergunta o que é isso. Logo depois, vemos pessoas encapuzadas voando pelo céu do lado de fora, enquanto Horácio menciona que é o mensageiro real. Enquanto ainda segura o braço dela, ele chama isso de pior momento, pois sem dúvida conseguirão farejar um humano devido à pele queimada. Radiana está completamente inconsciente, enquanto Horácio decide usar sua respiração para disfarçar o cheiro. Ele então fala que deveriam terminar o que começaram da última vez, fazendo Radiana ficar ainda mais corada, enquanto se pergunta se ele pretende fazer isso ali mesmo. Ele então a puxa para cima e a carrega em seus braços com um sorriso. Sua vermelhidão o faz perguntar por que seu rosto está assim, perguntando se era por causa do calor do forno. Ela nervosamente lhe diz que não é exatamente isso. Seus lábios se aproximam dela enquanto ele lhe dá um beijo na bochecha, sua mão pressionando a dela. Radiana então se pergunta o que deve fazer, enquanto Horácio pensa que apesar daquilo que disse, ela não parece pronta para resistir a ele. Vemos então ele olhar para ela e congelar no mesmo lugar. Ele afasta seu cabelo, enquanto ela pergunta se há algo que não está de acordo com ela. Ele diz que fará qualquer coisa que ele pedir, pensando que se não o fizer, Gina e Nico podem correr perigo grave. Horácio então lhe diz que não faz ideia daquilo que ela está pensando, mas agora ela o interrompe no meio da frase dizendo que entende, e que ele deseja que ela o beije primeiro. Isso deixa sem palavras, e um sorriso aparece em seu rosto. Ele se inclina mais perto dela, e pergunta se ela está certa de que não vai se arrepender. Isso a faz agarrar seu cabelo trançado e desamarrá-lo, fazendo com que seu cabelo se espalhe por todo lugar. Horácio então diz como você desejar, enquanto se preparam para se beijar. A cena muda para o palácio do imperador Saul. A imperatriz pergunta a Sua Majestade quando Caligo pode retornar, e diz que as constelações mudaram desde que ele partiu. Saul diz a ela que ainda pode ouvir os gritos das ninfas que Caligo tirou a vida, mas ela lhe diz que foi culpa delas por tentar avançar sobre ele. Ele então também lhe diz que Caligo matou a garota da família imperial. A imperatriz diz que ele está certo, mas que a culpa não pode recair apenas sobre Caligo. Ela diz a Sua Majestade que o único pecado de Cleo foi seguir a beleza de Sua Majestade. Ela então cerrou o punho enquanto diz que eles precisam trazer Caligo de volta, já que o Festival da Lua Crescente está quase chegando. Ela pergunta como é possível que Caligo não possa comparecer quando até Horácio foi convidado. O imperador diz a ela que o equilíbrio dos céus foi grande, graças aos pecados de Caligo, e que levaria mais de 1000 dias antes que sua raiva contra Caligo diminuísse. Isso faz com que a imperatriz se levante da cadeira. Ela pensa em como seu filho foi banido para a terra por apenas matar alguns humanos, escondendo sua raiva enquanto diz a Sua Majestade aceitando, se isso é o que ele realmente desejava. Nesse momento, um servo anuncia a Saul Lumen que seu filho, o príncipe Salus Lumen, está aqui para visitá-lo. Saul diz para deixar Salus entrar. O primeiro príncipe aparece e diz que espera que seu pai esteja bem. Ele então se inclina e beija a mão da imperatriz, cumprimentando Sua Majestade, a Aria Lumen. Ela diz a Salus que ouviu que a terra de Lanu está ficando mais bonita a cada dia, graças aos esforços de Salus. O imperador Saul então diz à imperatriz que ela pode sair agora, acenando com a mão enquanto ela se afasta. O imperador Saul então fala, dizendo que é muito surpreendente ver seu filho fazer uma visita inesperada. Salus não perde tempo e diz que está aqui para falar sobre Horácio. Seu pai diz que se Salus desejava falar sobre o juiz, ele não estava disposto a ouvir sobre isso. Salus então pergunta a seu pai, por que ele não impediu a imperatriz. Ele menciona como mentor de Horácio, Paricles, estava na lista dos executados. O imperador Saul então diz a Salus que ele está sendo muito amável com Horácio. Ele então diz que a bondade não vai ajudar a manter o equilíbrio nos céus e que a balança celestial já está perdendo seu equilíbrio devido aos poderes de Horácio. Ele diz ao filho que a decisão que foi tomada é para corrigir o desequilíbrio nos céus. Salus então diz que Péricles foi a única pessoa em quem Horácio já confiou, e pergunta se a imperatriz Arisha teve algo a ver com isso. Seu pai tem um olhar severo no rosto com essa declaração.
O imperador diz que ele é Saul e que nunca mudará, mesmo se a lua e o sol desaparecerem. Ele diz ao filho que nunca removeria a balança celestial em seu próprio benefício, e pergunta se Salus deseja que sua vida seja encurtada pela deusa do destino. Salus então menciona que se o que Saul disse fosse verdade, ele sugere que seu pai permita que tanto Caligo quanto Horácio tenham um duelo. Então, Saul diz a Salus que ainda não chegou a hora para isso. Salus menciona como Saul parece querer dar outra chance a Caligo, apesar de ele ser o tipo de pessoa que mata por paixão, mencionando como isso também desequilibraria as coisas. O imperador diz que Horácio não se encaixa na regra de seu sucessor, mas Salus então lhe diz que se Saul colocar dessa forma, isso significa que ele pessoalmente não tem o direito de ser o primogênito. Ele continua dizendo que há muitos que não reconhecem a autenticidade dele e de sua esposa, e ele tem certeza de que o imperador sabe disso muito bem. O imperador Saul diz que a mãe de Salus pode ter sido uma ninfa, mas ainda era uma descendente de Zeus, o que significa que ele é muito diferente de Horácio, cuja mãe é uma humana humilde. Salus então pergunta quando seu pai se tornou tão covarde. Ele continua, dizendo que as mãos de Horácio estão manchadas de sangue graças às ordens de Saul. O imperador Saul diz como Salus ousa dizer isso, e logo depois dizendo Horácio nasceu para ser um árbitro. Se Horácio não desempenhasse esse papel, o equilíbrio desse palácio celestial teria sido quebrado há muito tempo. Salus argumenta que Horácio ainda é filho de Saul, ao que o imperador diz que Horácio também é uma divindade fora de controle. Se Horácio não puder suportar o fardo que o destino lhe impôs, isso significaria que toda a sua existência é uma maldição. Então Saul diz a Salus para nunca mais mencionar Horácio perto dele. Salus então agarra com força a cadeira, mencionando como ambos sabem que se Horácio realmente tentasse, ele seria capaz de queimar todo o palácio celestial em um instante. Nuvens escuras são vistas enquanto um estrondo é ouvido. Gino olha para cima, perguntando o que está errado com o clima. Ele olha pela janela, perguntando o que Zeus fez agora. Em seguida, um relâmpago ocorre no quarto, e um Gino assustado grita. Vemos Horácio aparecer com Radiana ainda em seus braços, e Gino grita com Sua Alteza, perguntando o que ele fez com Lady Radiana. Ele diz a Horácio para colocá-la no chão agora. Um irritado Horácio obedece, e vemos Radiana agora deitada na cama. Horácio então diz a Gino que os dois fizeram o que qualquer homem e mulher fariam. Isso faz Gino bufar, e Horácio menciona como isso teria sido bom se Radiana fosse mortal. Gino começa a usar sua magia para ajudar Radiana, e então diz a Horácio para não se aproximar dela até o festival da lua crescente. Horácio questiona o que Gino acabou de dizer, antes de Gino dizer a ele que não deveria haver mãos dadas, beijos ou qualquer contato físico entre o casal. Horácio pergunta se Gino realmente está lhe dando ordens agora. Gino fica zangado, quando ele grita dizendo que sabia que isso ia acontecer. Ele pergunta a Horácio por que ele se absteve por mais de 2 séculos, e que ele sabe que Horácio está atrasado, mas que isso está ficando fora de controle. Isso irrita o deus do sol, que fica em silêncio. Vemos que o cabelo de Gino foi queimado enquanto ele gritava a palavra fogo. Horácio então faz pouco caso, virando a cabeça. Ele se inclina sobre a cama onde Radiana está deitada, segurando uma mecha de seu cabelo enquanto a coloca perto do nariz, falando sobre como não importa o que todos digam, ela será dele para sempre. No palácio, ouvimos alguns pássaros cantando em uma manhã brilhante e bonita. Vemos os olhos de Radiana se abrirem enquanto o suor escorre pelo seu rosto. Ela olha para o teto, ofegando, pensando que parece que acabou de ter um pesadelo terrível. Ela se senta, sentindo seu corpo horrível, e notando como realmente deve ter acontecido, já que seu corpo dói por todo lado. Ela segura a mão brilhante para cima, imaginando se agora será capaz de viver para sempre, e levantando as mãos em direção ao teto, ela nota que estão brilhando e em condições imaculadas. Ela percebe que está como se tivesse sido revestida com pó dourado. Nico então entra no quarto e pergunta se a senhora Radiana está bem, mencionando como ela estava tão quieta que estava considerando chamar o mordomo Gino. Nico pergunta como a senhora está se sentindo, e Radiana diz a Nico para olhar para isso e como há algo errado com seu corpo. Ela menciona como seu corpo está brilhando, como se ela tivesse rolado em areia dourada. Nico sorri ao mencionar o quão certa Radiana está. É então que Nico fica subitamente alarmada com algo. Radiana também se assusta ao ver uma substância azul caindo no chão do quarto. Radiana olha para isso pensando em como seus sentidos se tornaram tão aguçados que ela pode sentir pequenas rajadas de ar. Ela também observa como pode ver que Sua Alteza Príncipe Horácio está logo atrás dela. Horácio puxa um pano e diz a ela que parece que sua essência está se espalhando ao redor dela. Ele a encoraja a beber mais água dourada, caso contrário, ela poderá começar a sentir uma dor física muito grande. Ele então pega e puxa o lençol, fazendo Radiana se virar enquanto se agarra ao seu manto. Horácio continua a puxar e começa uma disputa de cabo de guerra com ela. Ele pergunta o que Radiana está tentando fazer. Ela nervosamente diz que apenas sente frio. Ele pergunta se é verdade antes de se inclinar mais perto dela e sugerir aquecê-la. Horácio então se senta ao lado dela e os dois se aproximam. Ele coloca o braço ao redor dela e a beija na bochecha. Eles compartilham um beijo até que Gino chega, mostrando-se perturbado.
Gino aponta para Sua Majestade, dizendo que isso não é aceitável. Horácio responde que foi apenas um beijo. Contudo, ele comenta que a desculpa dela foi patética e sem sentido. Olhando para Radiana, ele diz que ela deve pensar em uma desculpa melhor na próxima vez. Gino pergunta se Sua Alteza esqueceu o aviso que lhe deu de que não deveriam haver interações físicas até a noite da lua crescente. Horácio suspira profundamente. Gino entrega um copo e diz a Radiana que ela deve beber aquilo todos os dias. Ele diz que seus poderes de cura são limitados, então essa água dourada é necessária para sua sobrevivência. Ela dá um gole no líquido dourado e começa a tossir. Gino nota que Sua Alteza realmente deu a ela uma dose pesada de seus poderes solares. Horácio dá tapinhas nas costas dela, dizendo para ela beber tudo ou seu corpo sentirá como se estivesse em chamas. Alguém faz um gesto com a mão e um líquido azul aparece no quarto. Horácio diz a Nico para garantir que Radiana beba disso todos os dias até que visitem o Palácio Celestial. Nico concorda com Sua Alteza com uma reverência. Horácio então sussurra no ouvido de Radiana, dizendo que ele sabe que não é fácil, mas ela precisa beber um copo por dia. A noite cai sobre o palácio e mais tarde vemos Radiana sendo obrigada a beber outro copo da bebida. Ela coloca a bebida de volta em um prato. Nico diz à senhorita Radiana que ela trabalhou muito naquele dia, ao que Radiana responde que não foi nada. Radiana pensa enquanto Nico tem que trabalhar em seu nome e menciona que gostaria de arrumar o cabelo de Nico para deixá-la mais bonita. Radiana senta sorrindo em sua escrivaninha, mas ao alcançar a prata, ela se assusta ao ver uma figura sombria diante dela. Ela pergunta nervosamente o motivo da visita, e a figura responde que Sua Alteza ordenou que removessem tudo o que pudesse prejudicar Radiana. Eles seguram sua flor, e mais tarde vemos Miku e Radiana no meio de um quarto vazio. Nico chora, repreendendo-os, mencionando que até os alfinetes que Lord Magus havia dado a Radiana foram levados. Radiana, mais animada, diz a Nico que está tudo bem e pede a ela que se acalme, sem razão para ficar chateada. Em seguida, vemos a paisagem fora do palácio. Nico se pergunta por que o camareiro Gino a chamaria tão tarde da noite. Ela vira a cabeça, confusa ao ver o grampo que os servos das sombras haviam confiscado delas. Alguém grita chamando Nico de tola e dizendo para pegar logo. Ela pergunta se é Gino gritando e a pessoa diz que colocou um feitiço no objeto, tornando-o invisível até mesmo para as sombras e Sua Alteza. Ele pergunta se Nico quer ver Radiana deprimida em seu quarto, ao que Nico responde que claro que não e agarra o grampo. Ela é vista correndo com ele em mãos. Gino fica de lado, se perguntando como uma ninfa pode ser tão ingênua, ao que Horácio concorda. Isso surpreende Gino, cujos olhos se arregalam em choque. Horácio informa que, como punição por tentar enganá-lo, Gino está proibido de se aproximar dele até a noite da lua crescente. Mais tarde, vemos o grampo na mão de alguém. Nico e Radiana parecem felizes juntas. Horácio olha para o céu com as mãos atrás da cabeça, comentando que não acredita que Gino tenha se adiantado, porque ele que queria devolver o grampo para Radiana. Hoje vamos ficando por aqui, mas se você gostou dessa história e quer uma continuação, me avise nos comentários escrevendo. Obrigado por assistir, e até amanhã.